Aí, você tem como prender aqui? Eu acho que quem quer escrever tem que ler muito e assistir muito. É fundamental. Obra da ficção mais lógica do que da vida real, porque a vida real não tem lógica. A novela brasileira fez pelo Brasil o que Hollywood fez para os Estados Unidos. Ofício em Cena é um lugar de compartilhar os processos de criação da teledramaturgia. Na nossa plateia estão estudantes, artistas e todos os que querem conhecer esses caminhos. Glória veio ao Rio para nascer, né? Filha de acrianos, depois ela voltou para o Acre, onde ficou até os 16 anos. Depois foi para Brasília estudar, estudou filosofia, estudou direito, veio para o Rio, também se casou, teve 3 filhos, estudou história, fez mestrado em história. Mas onde entra a dramaturgia? Entrou sempre. O escritor nasce pronto. A percepção dele está voltada para a dramaturgia da vida. Da mesma forma que o olhar de um pintor privilegia as cores, para nós, os dramas humanos, os sentimentos humanos, a maneira como tudo isso se entrelaça, é o que nós privilegiamos. Então, não se aprende na escola, mas a técnica se aprende. E a técnica é extremamente importante para que você consiga traduzir aquela ideia de uma forma clara que chegue a todo mundo. Porque não basta você sentir, por exemplo, você tem uma ideia muito original, é preciso que você saiba transmiti-la, é preciso que você aprenda aquela linguagem através da qual ela vai se tornar clara para todo mundo. Isso é técnica. Você entrou para a TV Globo como pesquisadora, achando que iriam ler os seus scripts. Na verdade, queria era escrever. Eu tinha feito um roteiro para o Malu Mulher, né, para apresentar. Era esse roteiro que eu corria os corredores embaixo do braço e ninguém lia. Chegava para o diretor, o Talma, que é super meu amigo querido, eu dizia, por favor, lê Talma. Ele dizia, Glorinha, e ria. Sabe, ninguém leu. A primeira pessoa que leu foi a Janete. O seu Dias Gomes foi quem me ensinou a técnica de rádio, depois a técnica de televisão. Eu já era um escritor profissional, contratado, ganhando salário para escrever, vivendo de escrever. Ela era uma boa datilógrafa e eu sempre fui um péssimo datilógrafo. Aproveitei realmente as habilidades datilográficas. Não, mas eu da tinha minha vocação. namorada, Eu tinha vocação, Deus, pelo amor de Deus. Ela gostava, né? Senão o público vai pensar que eu era apenas uma datilógrafa. Eu gostava. E eu cheguei a Janete por acaso. Estava num almoço lá no Botanique e na mesa tinha uma nora da Janete, que eu chamo até hoje de minha fada madrinha, e ela estava comentando que Janete estava doente, pela primeira vez ela queria um colaborador e que a Globo já tinha mandado vários, mas ela não tinha aceito nenhum. Eu me lembrei daquele roteiro em casa, eu falei, mas se eu mandar um roteiro ela lê? E a Cecília, a nora, falou, eu levo. No final da tarde, eu recebi o telefonema da Cecília, dizendo que ela tinha gostado muito, mas queria ver como é que eu me saía fazendo uma coisa dela. E aí ela me mandou uma história de uma babá que ficava grávida do filho do patrão e era expulsa de casa. Era uma história bem folhetinesca. Ela mandou perguntar se eu sabia fazer. Eu não sabia, porque eu nunca nem tinha visto uma novela inteira, mas eu falei, nunca mais uma Janete Claire vai me perguntar isso. Eu disse, eu sei. Aí eu comecei a pensar em cima daquilo. Eu falei, mas com o que isso parece? Bom, isso é o folhetim que foi feito para vender os jornais do século XIX. E achei também que parecia muito com literatura de cordel, porque aos domingos lá no Acre, a gente ia no mercado e tinha aqueles cantadores de cordel, aquelas histórias que eu achava maravilhosas, a história da princesa Teodora, a história do pavão misterioso. Era sempre história de vidas, né? Falei, é isso, então vou escrever tendo isso em mente. E deu certo. Janete manda dizer que gostou muito, mas agora você tem que ir lá porque ela quer saber se gosta de você. Eu falei, meu Deus, eu não posso ter passado por tudo isso se ela não gostar de mim. Então imagina eu sentada naquela sala esperando Janete. Se ela não simpatizasse comigo. Mas foi assim, um amor à primeira vista. A gente se deu muito, muito, muito bem. Ela disse para mim, eu vou te ensinar tudo, porque
eu não sei se eu vou chegar ao fim dessa novela, mas eu quero que essa novela chegue ao fim. Ela ditava os capítulos dela da cama do hospital. Ela ditava, eu escrevia aqui e ela ditando. Depois ela começou a mandar escrever um capítulo inteiro, mas ela descrevendo o capítulo. Depois ela começava a mandar que eu imaginasse a cena e depois que eu fizesse um capítulo todo imaginado por mim. Então foi assim, de pegar pela mão e ir, né? Glória, isso aqui funciona, isso aqui não. E foi uma coisa maravilhosa ter sido colaborador, sabe? Porque você aprende a escrever sobre o ponto de vista de outro. O que para o escritor é muito importante, porque você vai escrever personagens, você tem que se meter naquelas peles, né? Isso é uma coisa difícil, exige treino, exige humildade e exige uma coisa que eu acho fundamental para o escritor, a gente ter noção de que o nosso umbigo não é o limite do mundo. Entende? O mundo é muito maior do que o nosso umbigo. Antes de escrever sobre um assunto, eu faço uma pesquisa muito grande de campo, antropológica mesmo, a respeito daquele assunto. E eu envolvo toda a equipe naquilo. Eu levo toda a equipe para vivenciar isso. Tudo aquilo que eu sei a respeito do que eu vou escrever, eu compartilho com a equipe inteira, antes de escrever e durante a escrita. Por exemplo, Caminho das Índias, pegando uma novela, ia falar sobre esquizofrenia. Então, eu fui primeiro, eu vi tudo como é que era, eu vi o que é que eu queria daquele universo, eu conheci várias pessoas, fiz amizade com vários doentes mentais ali, eu escolhendo entre eles quais eram aqueles que expressavam melhor a condição. Aí, etapa 2, vou com a pesquisa, vou com as pesquisadoras, que já vão ficar responsáveis por ir colhendo essas pequenas coisas quando eu estiver já escrevendo e não puder mais ir. Etapa 3, direção, toda a equipe vai conviver com aquele mesmo universo. Por quê? Porque o que é muito importante no produto é que o olhar de todas as pessoas que compõem a equipe, direção, figurino, todos têm que estar voltados, imbuídos da mesma paixão e compreendendo da mesma maneira aquela história que vai ser contada. O autor que manda dizer, através do script, por exemplo, uma pessoa esquizofrênica é assim, 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 as pessoas vão ler aquilo, mas é uma letra fria. É muito diferente você vivenciar, você chegar perto. O Bruninho fez amizade, ficava lá no hospital dias e dias, por isso é que ele fez tão bem o Tarso Cadore. Nesse último trabalho, por exemplo, dupla identidade, evidentemente a gente não podia fazer pesquisa no corredor da morte, né? Então, A pesquisa de campo ia ficar um pouco complicada. Uma pesquisa de campo aí era complicada. Mas eu fui caçar na internet várias entrevistas com serial killers de verdade, para ver como é que eles falavam, como é que eles enxergavam as coisas. Então eu fiz DVDs, editei essas entrevistas, eu mesmo edito. É uma edição que não é grande coisa, mas é aquela que é o que é necessário as pessoas saberem desse assunto. Editei, aí distribuo esses discos para toda a equipe envolvida, os atores todos, quer dizer, todos eles mergulham nesse tema. Uma enforcada. Estrangulada. Se você não tiver uma paixão, um interesse pelo que você está contando, você fica cansado, não tem como. Esse cansaço começa a passar para a cena também. Você começa a ter que usar truque. Ao passo que quando você está, ao mesmo tempo que escreve, refletindo sobre um assunto que te interessa e sobre o qual você tem curiosidade, isso te estimula e você cada vez mais vai criando situações e abrindo caminhos.
você diz que não escreve sozinha, né, no sentido de compartilhar o É. processo de pesquisa com a equipe, mas que a hora da escrita em si, Sim, aí sim. aí é, né, você... né, Porque aí é fantasia. Para mim é muito difícil. Eu não entendo como é que se divide. estamos nesse território, né, o território de dividir a fantasia. Este é o enorme X da questão. A ideia, quando você a tem, é uma ideia ainda está imprecisa dentro de você. Para mim, ela vai tomando forma na medida em que eu escrevo, na medida em que eu vou escrevendo. Então, para mim, é muito difícil discutir com 9, 10 pessoas com ideias diferentes e depois ainda todos escrevem, você ainda lê de novo. Eu acho isso complicadíssimo. Tenho a maior admiração por quem consegue. Eu não consigo. Eu ficaria louca. Mas a maneira que eu imagino pode nem ser sempre a melhor maneira, nem é, porque eu estou imaginando para poder dar veracidade àquilo. De repente, quando o diretor chega num cenário ou numa locação que eu não estou vendo, ele encontra uma maneira muito melhor do que a que eu imaginei de botar em cena. Tudo bem. O que não pode é você trair o espírito da cena. O que não pode é a personagem deixar de ser a personagem, ou a cena deixar de passar aquilo que ela foi construída para dizer.